pessoal? Então a pessoa ela pode, sabe, entender da Bíblia, ela pode orar, ela pode fazer as suas campanhas, ela pode fazer seus votos com Deus, mas ela só se torna um verdadeiro cristão quando de fato ela crê na ressurreição, em um Deus ressurreto. Por quê, gente? Porque quando eu creio na ressurreição, então eu creio também que um dia eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar na glória com Cristo Jesus. Amém, pessoal? Então, o cristão verdadeiro, ele crê na ressurreição. Bispo, eu não creio na ressurreição. Então você precisa buscar em crer, em acreditar, porque não tem como crer em Cristo sem crer na ressurreição de Cristo. Amém, igreja? E aqui o apóstolo Paulo, ele disse assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou morto. Amém, igreja? Hã? Está na tela aqui? Tá. Olha lá. Pega aqui, pastor. Vamos pôr esse um pouquinho mais para frente aqui. Isso. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então vamos lá. Versículo 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Fala aí, gente, vivo. Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias. Quanto tempo, igreja? 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, aqui está falando que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, deu a direção aos apóstolos, aos discípulos, para falarem a respeito do reino dele, do reino de Deus. Jesus também, a palavra que está falando que Jesus morreu, mas ressuscitou, e após ele ter ressuscitado, ele permaneceu aqui ainda em espírito, aqui nessa terra. Após ele ter ressuscitado, ele permaneceu 40 dias. Amém, igreja? E durante esses 40 dias, o Senhor Jesus, ele visitou alguns grupos de pessoas. Não todas as pessoas em pela qual ele operou milagres, ele salvou, ele restaurou, não. Apenas alguns grupos ele visitou nesses 40 dias. Até porque em 40 dias não tinha como ele visitar todos em que receberam algo através do poder do nome de Jesus. Então ele visitou alguns grupos, que por sinal, esses grupos falam muito a respeito de mim e de você. Amém, pessoal? Grupo de pessoas que mostram com clareza quem realmente somos, igreja. E é certo que você e eu nos enquadramos em um desses grupos. O primeiro grupo em que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele visitou, foi o grupo das mulheres. Maria Madalena, Joana e Maria de Salomé. Essas três mulheres, elas foram até o túmulo do Senhor Jesus, porque essas mulheres queriam ver Jesus. Essas mulheres queriam, igreja,
ver o corpo de Jesus. Só que, gente, eu vou esperar um pouquinho. Desliga aí o celular, por favor, queridos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, pessoal? Eu espero um pouquinho. Abaixa o volume. Desliga aí o celular. Porque não é só questão de você me atrapalhar na pregação. E não é só questão de você atrapalhar o irmão que está ao seu lado. Mas, primeiramente, respeito com Deus, com a palavra de Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus, queridos. Quem concorda com o bispo? Porque se Deus, Ele está falando, a Bíblia é a boca de Deus. Aleluia. Então, não há nada mais importante que a voz de Deus agora, nesse momento, para a vida do povo, para a sua vida, para a minha vida. Não tem mensagem, não tem ligação agora que possa ser mais importante que a palavra de Deus para a sua vida, igreja. Ô bispo, eu estou com uma pessoa internada, entre a vida e a morte, lá no hospital. Você e eu não vamos conseguir mudar um minuto sequer para que essa pessoa tenha mais um segundo ou um minuto de vida. Porque Deus, Ele é o dono da vida e da morte, igreja. É Ele que decide. Então, se concentra aqui dentro. O dono da vida e da morte está aqui. Ele quer falar com você. Amém, pessoal? Então você não vai mudar em nada. Eu também não vou mudar em nada. Mas se você colocar no coração, eu estou cheio de problemas lá fora, mas eu vou me concentrar. Deus vai falar comigo nessa palavra. E essa palavra entrar dentro de você. Quando você sair lá fora, igreja, pode ter certeza, as coisas vão estar super resolvidas. Deus, Ele vai entrar com providência, porque você deu ouvidos a Ele. Amém, igreja? Então, gente, tem que criar um hábito. Chegou na igreja, baixa o volume, desliga se for necessário. Amém, queridos? Amém. Isso é respeito com a palavra. Glória a Deus. Então, o que acontece? Essas mulheres, no domingo pela manhã, no domingo como hoje, elas saíram de onde elas estavam e foram até o túmulo de Jesus. Mas, veja bem, e a palavra relata que naquele dia estava, igreja, ainda um alvoroço, porque o Senhor Jesus, Ele tinha acabado do que, gente? De morrer. A palavra de Deus relata que os discípulos, eles estavam escondidos, trancados dentro de uma casa. Por quê? Porque os romanos queriam matá-los. Os romanos queriam acabar com todos os discípulos. Tanto é que, uma certa ocasião, quando Jesus estava sendo crucificado, Pedro, ele negou Jesus. Verdade ou não é, pessoal? E alguns romanos encontraram ali e falaram assim: ó, esse aqui é um deles. E Pedro, com medo, ele disse: não, eu não sou. Só que em cristão de verdade, você sabe que não tem como esconder. É verdade ou não é, pessoal? Porque aí falaram assim: não, mas é sim, porque ele fala como um deles. Ele se veste como um deles. Os trejeitos dele é como um dos discípulos de Jesus. E ele negou. E eles se esconderam, se trancaram dentro de uma casa. O povo de Deus, os discípulos, aqueles que serviam e seguiam Jesus, eles estavam com muito medo. Com muito medo. E essas três mulheres, elas saíram de onde elas estavam, igreja. E eu pergunto para vocês: será que essas três mulheres também não estavam com medo, igreja? Estavam ou não estavam? Estavam com muito medo. Mas com muito medo, gente. Só que, no entanto, essas mulheres, elas não se entregaram ao medo. Essas mulheres, mesmo com muito medo, elas decidiram ir até Jesus. Elas foram
Jesus. E o primeiro grupo em que o Senhor Jesus ele aparece, ele se revela, é o grupo daqueles que, mesmo o mundo estando em caos, essas pessoas, mesmo com medo, elas decidem sair ao encontro de Jesus. Diga glória a Deus. Essas pessoas decidem não ficar trancadas, mas decidem ir até o Senhor Jesus. Hoje você saiu da sua casa. Hoje talvez você vem passando por dias ruins, momentos dificílimos na sua vida, momentos complicados na sua vida. Mas, no entanto, igreja, você veio, você não decidiu ficar trancado, você passou por cima dos seus medos, você passou por cima dos seus traumas, você passou por cima de tudo e você veio ver Jesus. É por isso que nessa manhã Ele vai se revelar para você, igreja. Diga glória a Deus. É por isso que nessa manhã Ele se revela na sua vida. Elas saíram. Maria Madalena, você sabe quem foi Maria Madalena, sim ou não? Sim. Jesus a libertou. Era uma prostituta. Mas foi o primeiro grupo que viu Jesus. Maria de Salomé e também Joana. Enquanto os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, essas mulheres decidiram ir até Jesus, mesmo em meio ao caos. O primeiro grupo que Jesus se apresenta hoje não é diferente. São para aqueles que decidem vê-lo, que passa por cima dos seus medos. Eu não sei, igreja, talvez a luta tenha sido grande para você. Talvez você acordou hoje com seu coração palpitando, seu coração batendo forte, pensando em tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, os problemas que você tem tido dentro da sua casa, os problemas que você está enfrentando com a sua saúde, ou com a falta da saúde, os problemas que você tem tido dentro do seu casamento, tem te causado medo, mas você decidiu vir. Jesus, Ele ama aqueles que decidem, mesmo em meio ao caos, vir vê-lo. Não decidem não ficarem trancados. Quantos são agora as pessoas que, por causa da chuva que ocorreu nessa noite, nessa madrugada, que por causa de problemas, de situações, até acordaram hoje pela manhã? Você acredita nisso, igreja? Até levantaram, mas deixaram ser vencidas. Elas estavam dispostas a vir para ver Jesus na vida delas, mas no último momento elas falaram: eu não vou, e optaram em ficar em casa. Mas você veio. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão: graças a Deus você está aqui, irmão. Fala para ele: graças a Deus você veio. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Amém, pessoal? Graças a Deus vocês viram. Graças a Deus vocês viram. Amém? Ô, Rogério, graças a Deus você veio. Glória a Deus, pessoal. Graças a Deus. Quando essa mulher, ou essas mulheres, chegaram até o túmulo, gente, elas não viram o corpo de Jesus. Elas não viram Jesus. Essas mulheres ficaram desesperadas. Elas ficaram o que, igreja? Desesperadas por não verem Jesus. Igreja, esse é o maior e o melhor desespero que um ser humano pode ter, ou possa ter. O seu maior desespero, o meu maior desespero tem que ser que quando você dobrar os seus joelhos e você não sentir Jesus,
Então você tem que ficar desesperado. Amém, pessoal? O seu maior desespero tem que ser que quando você chegar aqui na igreja, levantar a sua oração, levantar a sua adoração, o seu louvor a Deus, e não sentir a presença de Deus, então você tem que ficar desesperado, igreja. O seu maior desespero, igreja, tem que ser que quando você fazer um voto, uma campanha com Deus, e você não vê Ele na sua vida, então esse tem que ser o seu maior desespero. Amém, pessoal? De não ver Jesus naquilo que você está fazendo. Esse é o melhor desespero que um ser humano possa ter, de fazer algo para Deus e não conseguir vê-lo naquilo que ela está fazendo para Ele. Amém, igreja? Talvez você, ultimamente, você tenha dito: bispo, eu estou orando, mas eu não estou conseguindo ver Jesus, eu estou desesperado. Diga glória a Deus por isso, igreja. Ô bispo, eu estou ouvindo da igreja, eu estou ouvindo a palavra e eu não consigo, Deus não está falando comigo, eu estou desesperado. Diga glória a Deus por isso, igreja. O maior desespero, o melhor desespero que um homem possa ter é por não encontrar Jesus aonde ela tem buscado. Amém, pessoal? Essas mulheres ficaram desesperadas. Quando elas não viram Jesus ali, elas ficaram quietas. Mas, igreja, Jesus hoje, Ele vai te dar uma presença tão poderosa, mas tão poderosa, que quando você chegar em algum lugar, quando você estiver em algum lugar, igreja, e que não condiz com Deus, com a presença de Deus, quando você passar a participar de grupos, de rodinhas, de pessoas, igreja, de situações que você não vê Deus, você vai ficar desesperado para sair daquele lugar. Amém, pessoal? Você vai falar: aqui não é meu lugar, não vou perder tempo, Deus não está aqui, eu vou em busca do meu Deus. Diga glória a Deus, igreja. Você vai sair daquele lugar desesperado. Saíram dali desesperadas, mas de repente, igreja, elas se depararam com o homem, e a Bíblia diz que elas confundiram. Esse homem era Jesus, que elas confundiram o Senhor Jesus com o jardineiro. E elas perguntaram para esse homem, que era Jesus, e que elas confundiram com o jardineiro. Ela disse: para onde vocês levaram o meu Senhor? Para onde vocês levaram o meu Jesus, o nosso Jesus? Esse homem, que elas confundiram com o jardineiro, que era Jesus, disse para ela: Maria. Fala, igreja, Maria. Igreja, ninguém chama alguém como Jesus chama. Amém, pessoal? Quando ela ouviu a voz do Senhor Jesus falando: Maria, ninguém chama como Ele chama, ninguém preenche como Ele preenche, ninguém faz como Ele faz, igreja. Quando essas mulheres ouviram Jesus falar: Maria, igreja, então essas mulheres, elas disseram: eis-me aqui, Senhor. Diga glória a Deus, pessoal. Glorifica a palavra. Elas reconheceram. E hoje talvez vocês, ou você que está aqui, você está preocupado, você está preocupada porque alguém esqueceu seu nome. Você está preocupado porque você está sendo excluído lá na sua empresa. Você está preocupado porque as pessoas não te conhecem. Você está preocupado porque as pessoas trocam o seu nome, que as pessoas não falam o seu nome. Igreja, mas eu quero declarar nessa manhã, eu quero dizer para você: levanta as mãos para cá. Eu quero dizer para você que existe um Deus ressurreto, que Ele te conhece, Ele conhece o seu nome, Ele
Porque, poxa vida, fulano nem sabe quem eu sou, Beltrano não me conhece, Ciclano, ele nem sabe o meu nome. O Rei dos Reis te conhece. Ele te chama pelo nome. E Ele te chama como ninguém te chama. E quando Ele te chama, você conhece a voz dele, igreja. Porque Ele chama como ninguém chama. Diga glória a Deus. Amém. Esse é o primeiro grupo. Essas mulheres pensaram que Jesus era o jardineiro, mas Ele se revelou para elas. O segundo grupo, você vai ver aqui no livro de João. Gente, ó, para ficar melhor, acompanha na tela, né? Tá tudo certo, pastor? João, você que tem aí, abra sua Bíblia no livro de João 20:19, do 19 ao 25, capítulo 20, versículo 19 ao 25, está na tela, olha lá. Posso ler, gente? Se você não tiver habilidade, acompanha na tela. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, que é hoje, domingo, amém, igreja? Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus. Fala assim, igreja, veio Jesus, pôs-se no meio deles, disse-lhes: paz seja convosco. Igreja, diga: paz seja convosco. Diga: paz seja convosco. Diga: paz seja convosco. Diga: paz seja convosco. Presta atenção. As portas estavam trancadas, portas, janelas. Os discípulos acuados, com muito medo, gente, mas com muito medo. Todos trancados dentro de casa. Você imagina a situação. Tudo trancado. Mas a palavra está relatando. E de repente, pá. Você conhece o pá? Você vai conhecer. Diga glória a Deus. De repente, o que, igreja? Fala aí, pá. Jesus apareceu no meio deles. De repente veio o que, igreja? Jesus aparece no meio da sala. Às vezes você está aqui e você de repente está preocupado porque você diz assim: bispo, não consigo mais falar com meu filho, porque agora a vida dele é o celular. Ele não conversa mais comigo, ele não dialoga mais comigo, com a família. A vida dele é com a cara no celular. Igreja, os discípulos estavam trancados dentro de casa, mas de repente Jesus aparece. Você está preocupado porque o seu filho não sai do celular? Mas quem sabe, de repente, Jesus vai aparecer para ele também. Diga para ele isso. Você está preocupado porque muitas vezes, de repente, o seu marido não fala mais com você, o seu marido não conversa mais com você. Você diz: bispo, olha, meu marido, ele só trabalha, e ele chega em casa e ele não fala comigo. A vida dele é chegar em casa tarde, sair cedo. Quando ele chega, ele não me dá atenção. Ele fica sentado lá no sofá assistindo televisão. Mas quem sabe quando ele estiver sentado no sofá, igreja, acontece o pá, e Jesus aparece para ele, e Jesus muda essa situação. Diga glória a Deus, igreja. De repente você diz: olha, bispo, eu me fechei. Olha, aconteceram muitas coisas na minha vida, eu me tranquei. Tem áreas da minha vida que eu tranquei. Eu não deixo ninguém ter acesso, eu não deixo
Olha o que aconteceu. E dizendo isto, disse-lhes, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Diga glória a Deus, igreja. O Senhor Jesus, Ele sopra a presença dEle, Ele sopra o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo hoje. Amém, pessoal? E Ele disse assim, ó: recebam paz. Naquele mundo em que eles estavam, obscuro, trancados dentro de uma casa, cheio de traumas, por verem Jesus ser crucificado naquela cruz, apanhou. Antigamente existiam alguns tipos de morte para os cristãos. O cristão, muitas das vezes, ele era degolado, como a Bíblia relata, jogado dentro de uma fornalha de fogo, jogado para os leões. Alguns morreram dentro de um caldeirão com óleo fervendo. Os judeus, eles entenderam que era uma morte muito rápida. Era uma morte muito rápida. Eles decidiram mudar o estilo de morte para os cristãos, para fazer os cristãos sofrer mais. E aderiram à morte de cruz, que veio da Grécia. Essa morte, houve homens, segundo relatos, pesquisando a história da Bíblia, houve homens que ficaram na cruz 8 dias, 7 dias, 6 dias, agonizando, sofrendo. Imagina, gente. A palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus ficou apenas 6 horas. Por quê? Porque quando Jesus foi para a cruz, ele já estava quase morto. Porque ele sofreu, ele apanhou muito, mas muito, mas muito. Ele já estava quase morto e por isso morreu, entre aspas, morreu rápido. Pessoas que ficavam 5, 6, 7, 8 dias, Jesus ficou apenas 6 horas. Amém, pessoal? E os discípulos traumatizados presenciaram isso, o quanto Jesus sofreu. Eles estavam no mundo obscuro dentro daquela casa, traumatizados, com muito, muito, muito medo. Mas Jesus apareceu, e dentro daquela casa, daquele mundo obscuro, cheio de medo, traumas, Jesus levou a paz. Você sabe o que Jesus está querendo dizer para você hoje, igreja? Que por muitas vezes você se encontra também no mundo obscuro, que por muitas vezes você se encontra num quadro, sabe, com a sua saúde debilitada, em hospital, dentro de um quarto, que por muitas vezes você vê o seu filho, o seu marido chegando em casa bêbado, drogado. Por muitas vezes você vê a sua vida, o seu casamento ir por água abaixo, sendo destruído pelo inimigo. Mas hoje a palavra de Deus está falando para você que mesmo dentro desse mundo obscuro, Jesus vai te trazer a paz. Diga para Deus, igreja. Ele disse: a paz seja convosco. Receba a paz. Levanta as mãos para cá, receba a paz, igreja. A paz seja convosco, meus irmãos. Isso, a paz seja convosco. Eu não sei o que você está passando, mas esse Jesus que ressuscitou e apareceu no meio daquela casa trancada, no mundo obscuro para os discípulos, ele disse: a paz seja convosco.
Glória a Deus, gente. Terceiro grupo. Posso continuar, gente? Quem está entendendo a palavra? Está dando para entender, sim ou não? O terceiro grupo que Jesus apareceu. Você vê que o primeiro grupo foi para aqueles que foram visitar Jesus. O segundo grupo foi para aqueles que se deixaram vencer pelo medo. Estavam trancados. Mas Jesus os amava e foi vê-los. Às vezes você também deixa ser vencido pelos medos, mas Jesus não te abandona por isso hoje. Ele sempre vai te visitar. Sim ou não? Sabe aquele dia que você falou assim, ó, não vou mais na igreja, e você não veio naquela semana, falou, acabou, não vou mais. Você não veio naquela semana, você não veio naquele domingo, lá na sua casa, trancado, Jesus te visitou. É verdade, não é, gente? Não, meu filho, quero você na minha presença. Amém, pessoal? É o segundo grupo. Terceiro grupo é o grupo das pessoas que são comparadas a Tomé. Você sabe que, na verdade, eram 11 discípulos que estavam ali na casa, né? Naquele momento, naquela casa que Jesus apareceu, tinham 10 discípulos. Um dos discípulos, que era Tomé, não estava na casa naquele momento que Jesus apareceu. Amém, pessoal? É por isso, igreja, que você não pode faltar na igreja. Você não pode faltar na igreja. Naquele dia, Tomé, naquele momento, Tomé não estava lá com os discípulos, com os 10. Quando Tomé, a Bíblia relata que quando Tomé chegou, igreja, ele olhou para os discípulos. Ele chegou, a casa já estava toda aberta. Ele olhou para os discípulos e os discípulos estavam adorando a Deus. Eles estavam maravilhados, cheios da presença de Deus, sem traumas, sem medos. Tomé chegou e falou, mas o que está acontecendo? E o luto? Cadê o luto? Vocês não estão com medo? Porque Jesus tinha aparecido para os 10, mas Tomé não estava lá na hora, gente. Está entendendo, sim ou não? E Jesus, ele ia sim aparecer para Tomé também, só que somente depois de 8 dias. Depois de quanto tempo? 8 dias. Então veja bem, 8 dias Tomé ficou na casa com os discípulos, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, cheios da presença de Deus, sem trauma, sem medo, sem luto. E Tomé vazio. Gente, olha um pouquinho para o seu irmão aí, por favor. Olha aí para ele. Você pode olhar para ele? Fala assim para ele: irmão, cuidado para você tirar férias de Jesus e depois ficar deslocado na igreja. Tem gente que vou na igreja não estou muito bem, eu vou ficar em casa por esses dias, não estou legal. Vou dar um tempinho, eu vou ficar em casa, vou dar um tempinho na igreja. A pessoa chega aqui na igreja, ela fica toda deslocada, cara. Daqui a gente já percebe na hora. É, não é? A pessoa fica toda deslocada. Tomé ficou lá na casa 8 dias. Os discípulos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, e ele vazio.
querer viver uma vida com Deus, sem compromisso, levando a vida que você quer, você só vai ver a glória de Deus na vida dos outros e na sua vida nada. Tomé só viu a glória de Deus na vida dos 10 discípulos, na vida dele nada. Cuidado para você vim com essa conversa fiada, vou tirar um tempinho para mim, sabe, me recompor. Cuidado para você não querer viver do jeito que você acha melhor e deixar a presença de lado, porque você só vai ver a glória de Deus na vida dos outros. Mas, no entanto, igreja, eu tenho uma palavra para você. Diga glória a Deus. Uma palavra que, por mais que você, por algum momento, ficou despercebido, por algum momento você ficou no ponto, como diz o outro aí fora, é ou não é? Você dormiu no ponto, deixou o ônibus passar, sim ou não? Quem já dormiu no ponto, gente? Fala a verdade, igreja. Teve uma época, quando eu não estava no altar ainda, eu trabalhava lá fora e saía do trabalho cansado. Entrava dentro do ônibus, era uma coisa, sentava na cadeira, dormia. Só que parecia um relógio, sabe? Um ponto antes, hoje, de chegar no meu ponto, eu acordava. Eu não lembro de ter dormido no ponto. Amém, pessoal? Mas tem gente que dorme, não, né? Esses dias o João dormiu. Foi ou não foi, João? Parou no ponto final. Aí andou quanto tempo? Mais de 1 hora a pé. Aí eu tenho uma palavra para você. Que mesmo que por muitas vezes você ficou despercebido, dormiu no ponto, Jesus te ama. E Ele aparece para você hoje. Diga glória a Deus hoje. Glorificar. João 20, 24. Ora, posso ler, gente? Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum, que a igreja fala, gente, de modo nenhum acreditarei. Tem pessoas aqui nessa manhã que tem ou teria 1001 motivos para não estarem na igreja, para não acreditarem em Jesus. Você vê que Tomé falou: eu só acredito se ele deixar eu tocar na ferida. Eu só acredito se ele me mostrar as mãos furadas. E se eu tocar nas mãos dele, igreja. E aí, aqui ó, vamos lá, no versículo 26. Passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos. Passou quanto tempo, gente? Os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus. Fala, igreja. Veio Jesus. Pôs-se no meio dele. É isso mesmo? Pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, meu Senhor meu Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, mas bem-aventurado os que não viram e creram. De novo, Jesus apareceu para Tomé. Jesus falou: você não está crendo não, rapaz. Você não estava acreditando não, né? Então põe a mão aqui. Põe a mão aqui, rapaz. Amém, igreja? Põe a mão aqui. Você está
Você não estava acreditando? Então põe a mão aqui agora. Ó, Tomé, para de ser incrédulo. Fala ao seu irmão, para de ser incrédulo, irmão. Fala com fé, igreja. Para de ser incrédulo, rapaz. Fala, Jesus está aqui nessa manhã. Para de ser incrédulo. Aí Jesus deu uma lição de moral a ele. E quando Jesus deu a lição de moral, Jesus falou de nós. Diga glória a Deus. Quando Jesus deu uma lição para ele, Jesus falou de você, igreja. Você sabia disso? Quem sabia que Jesus falou de você naquele dia? Você sabia mesmo? Vou provar para você. Jesus falou assim: para de ser incrédulo, Tomé, porque você precisou ver para você acreditar. Mas bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Diga glória a Deus. Você não viu, você não estava lá, você não vê ele fisicamente, mas você crê. Jesus falou de você naquele dia, amém, pessoal? Nós não vimos, mas nós cremos. O terceiro grupo é este, que por muitas vezes deixa passar despercebido, sabe? Fica incrédulo. Mas Jesus mesmo assim, igreja, sempre dá uma outra oportunidade. Jesus aparece. Quarto e último grupo, Lucas. Abra aí sua Bíblia. Lucas, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo a palavra, igreja? Em nome de quem, pessoal? Lucas, capítulo 24, versículo 13. A palavra de Deus vai falar a respeito de outros dois discípulos. Vou finalizar agora, minha igreja. A respeito de outros dois discípulos que saíram de Jerusalém, mas a ordem era permanecer em Jerusalém. Amém, pessoal? Esse permanecer em Jerusalém, espiritualmente falando, é a pessoa permanecer na fé, é a pessoa permanecer na presença de Deus, ela não sair, igreja, da obediência à palavra. E haviam dois discípulos que saíram de Jerusalém e estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús. Eles estavam a caminho de Emaús, conversando. Jesus tinha acabado de ser crucificado na sexta-feira. Esses dois discípulos estavam totalmente incrédulos. Eles conversavam. Quando Jesus chegou até eles, de repente, como eu falava aqui, pá, Jesus apareceu junto deles. Só que eles não reconheceram que era Jesus. Amém, pessoal? E Jesus, como um homem normal, começou a andar com os dois discípulos, começou a caminhar com os dois discípulos. E a primeira coisa que Jesus perguntou para eles foi o seguinte: do que é que vocês estão falando? Jesus quer saber de você hoje. O que vocês andam falando? O que você anda conversando com as pessoas lá fora? Se Jesus agora, nesse momento, pegar o seu telefone, o seu WhatsApp e olhar, qual é a conversa que ele vai ver lá, hein? O que vocês estão conversando? Você tem falado de coisas boas? Você tem falado da palavra? Ou não? Jesus chegou até esses homens e falou: vocês estão falando do quê? Está falando daquilo
aquele que disseram que seria o Salvador de Israel. Está lá no versículo 30. Põe no versículo 30, João, por favor, querido. E aconteceu que quando estavam à mesa, não, perdão, é um pouco antes, né? Aqui, ó, versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: os nécios e tardes de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se inclina. E entrou para ficar com eles. Digam glória a Deus, gente. Não vou dar continuidade. Esses homens falavam a respeito do sacrifício de Jesus, mas no entanto eles estavam dizendo: olha, disseram que ele seria o Salvador de Israel, mas não é. Ele morreu, ele foi crucificado. Aí Jesus começou a falar para eles não conheceram Jesus. Não, mas já estava escrito que Jesus ia morrer por esse povo. Estava escrito que ele seria crucificado, por isso ele foi crucificado. E quando eles estavam chegando, igreja, na cidade de Emaús, e eles iam se deslocar para uma casa, eles convidaram Jesus para entrar com eles, para passar a noite com eles, sem saber que era quem, gente? Jesus. Versículo 30, olha o que aconteceu. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas eles desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, como lhe foi por eles acontecido no partir do pão. Diga glória a Deus, gente, bem forte para falar. Olha o que aconteceu. Quando Jesus entrou na casa com eles, com esses dois discípulos que estavam incrédulos, que já não criam mais que Jesus seria o Salvador de Israel, o Salvador do povo, Jesus sentou na mesa, junto à mesa com esses dois discípulos que estavam incrédulos, descrentes, não acreditavam mais, gente. A palavra de Deus relata, como acabamos de ler, quando Jesus repartiu o pão, lhe abriram os olhos espirituais. Diga glória a Deus, igreja. E eles puderam ver que era Jesus que estava ali. Amém, pessoal? Eles puderam enxergar, mas na mesma hora Jesus desapareceu. Esses homens voltaram a crer, voltaram para Jerusalém com os outros discípulos. Mas quando Jesus repartiu o pão, igreja, ele repartiu de uma forma como ninguém repartiu o pão. E os olhos daqueles discípulos foram abertos. Nessa manhã, gente, ainda por esses dias, em nome de Jesus, você vai ter experiências com Deus, experiências extraordinárias, que você vai olhar e você vai dizer: é Deus na minha vida, é Jesus que está na minha vida. Diga glória a Deus, pessoal. Igreja, levanta as mãos agora.
porque em nome de Jesus eu quero declarar nessa manhã, igreja, que vai haver ressurreição, vai haver ressurreição de fé, vai haver ressurreição de crença,